Eu, sozinha na sala, acendo a última vela da coroa do advento. A chama vacila primeiro, como se também tivesse medo, e depois firma o brilho, pequeno e teimoso. A árvore de Natal respira luzes lentas, piscando de um jeito que me lembra corações cansados. Na estante, a foto da família me observa, sorrisos presos no tempo, olhos que já não me encontram do outro lado da linha. Enrolo as mãos na xícara de chá. O calor me alcança tarde, quando a borda já sabe a despedidas. Falo baixo para não assustar o silêncio. Eu quero paz, digo, e a palavra pesa na língua. Penso nos 2 meninos que viraram homens, nos casacos pendurados em outras casas, nas risadas que agora se partilham onde eu não alcanço. O relógio da sala marca devagar. O cheiro de canela sobe da cozinha, insistente, como se alguém estivesse para chegar. Ninguém chega. A chama treme com a corrente de ar que se insinua pela janela mal fechada. É um sussurro de inverno, ou um lembrete de que ainda há portas. Reparo no meu reflexo no vidro, uma mulher que aprendeu a esperar, mas não a desistir. Meu peito aperta, depois solta. Tomo um gole. O chá já está morno, e mesmo assim conforta. Aliso a moldura da foto, como quem pede licença ao passado. Então digo em voz clara, para a casa inteira ouvir: hoje eu ligarei. Hoje eu vou tentar outra vez. A vela responde com um estalo. A noite não muda. Mas eu, sim, acordo com o cheiro de canela. É discreto, como se a cozinha respirasse por mim. Abro a porta do quarto e o assoalho rende na mesma nota antiga, uma música de madeira que conhece meus horários. O corredor me recebe com aquele frio que mora entre as paredes altas. Passo a mão na tinta descascada e, por um instante, sinto que a casa me responde. Um arrepio, um cumprimento. Na sala, as luzes da árvore piscam sem pressa, teimosas como vagalumes que não aprenderam a ir embora. A cada clarão suave, surgem pequenos fantasmas. 2 meninos correndo em volta do sofá, pés descalços, um deles tropeçando na ponta do tapete, o outro rindo com a boca suja de chocolate. Eu os vejo abrindo presentes tortos, um da fita vermelha mal amarrada, o papel rasgado num só puxão, e a correria de volta para o meu colo para mostrar de pertinho. O eco desses risos bate nas molduras, volta para mim maior, e dói. Pego a chaleira. A água ferve e assobia, e eu penso que, se fechar os olhos, posso fingir que alguém me chama da varanda. Não fecho. Deixo que o assovio morra, como as mensagens que ficam com o visto azul e nenhum retorno. Incho a xícara. Canela, cravo, casca de laranja. Inspiro fundo, como se fosse coragem. A mesa da cozinha está posta desde cedo, mas de um jeito simples, como quem não quer acordar esperanças. 2 pratos fundos, só para não parecer abandono, guardanapos lisos, sem dobra de festa. O pão ainda coberto por um pano para enganar o tempo. Eu corto os legumes para a sopa como minha mãe me ensinou. Cubos pequenos, quase iguais, para que cozinhem juntos. Fico pensando que, quando eram pequenos, meus filhos disputavam quem ajudava a mexer a panela, cada um segurando um lado da colher grande, a língua entre os dentes de concentração. Agora, cada um segura sua própria vida, e eu sobro no meio, com as mãos ocupadas de lembranças. O celular, encostado no azulejo, respira uma luz fria. Nenhuma notificação nova. Eu me lembro das fotos que postei no ano passado, de como elas ficaram no vácuo, atoladas em corações de conhecidos, mas sem o comentário que eu queria. Este ano, não postei nada. Falo baixinho para a panela. É só caso eles venham. O vapor sobe e me cobre o rosto. Volto a mim quando a madeira rende de novo, como se a casa quisesse me lembrar que ainda estou aqui. Provo o caldo. Falta sal. Acrescento com cuidado, como quem não quer errar de novo. Penso em telefonar, e a ideia me atravessa como vento sob porta mal vedada. Não telefono. Ainda não. Deixo a sopa no fogo mínimo, a mesa em silêncio e a casa grande, à espera dos passos pequenos que talvez, só talvez, voltem a cruzar o corredor. Abro o álbum como quem abre uma gaveta fechada há tempo demais. O papel antigo estala sob os dedos. As fotos desbotadas revelam posturas que já não combinam com os corpos de hoje. Vejo meus meninos sorrindo com dentinhos faltando, os olhos altos demais para rostos tão pequenos. Vejo também o tempo marcando que eu mesma dizia que não veria, distância. Cada imagem é um bilhete com um pedaço arrancado,
memórias com margem faltante. As brigas chegaram devagar, como chuva fina que corrói o cimento. Lembro das minhas cobranças. Arruma o quarto, estuda mais, não volta tarde. Frases que nasciam de cansaço e medo, e que, com os anos, soaram como sentenças. Eles responderam com silêncio, depois com portas batidas, depois com alegações de que eu não entendia, de que eu controlava demais. Meu orgulho reagiu, o deles também. Em algum ponto, ninguém mais tentou atravessar o corredor. As noras entram nas lembranças como nova mobília, distinta e já imposta. A primeira, aquela que gosta de ter a última palavra, veio com salto e estratégia. Sorriu e mediu o espaço, colocou embaçadores sobre minhas histórias, quis ficar com as melhores cadeiras. A segunda era diferente, olhava para a primeira como se enxergasse um manual de como se comportar. Seguia, repetia, evitava o confronto. Vi nelas traços que me irritavam, claro, mas também pressões que talvez eu não compreendesse. A necessidade de pertença, o medo de escolher lado. Nem tudo foi culpa minha. Houve momentos em que as conversas se dobraram em voltas e me fizeram duvidar de mim mesma. Pequenas distorções plantadas com sorriso. Você exagera, mãe. Não foi bem assim. Era gaslighting disfarçado de preocupação. Uma névoa que me fez questionar minhas percepções. Quando a família comenta algo em coro, a verdade se mistura com versões e eu fico tonta, procurando o chão. Reconheço meus erros com a mesma clareza com que reconheço meus limites. Sim, fui dura. Sim, cobrei demais quando o que eu queria era segurança. Mas também não aceito ser reduzida a uma figura de controle quando, por trás, havia medo e noites sem dormir. Aprendi que pedir desculpas honestas não apaga a violência emocional. E que expor o que aconteceu não é vingança, é defesa. Pego o celular com as fotos do álbum refletidas na tela. A luz do visor parece pequena diante de tudo que não foi dito. Decido ligar. Não para apontar dedos, nem para reacender disputas, mas para ouvir, escutar as razões que talvez também os aflija. Respiro fundo, marco o número do mais velho e deixo o dedo pousado. Hoje eu ligarei, repito, como um mantra que já ensaiei. Aperto ligar. O som dos toques ecoa na cozinha vazia. Cada tom é uma pergunta. Vou falar. Vou, antes de mais nada, ouvir. O telefone vibra sobre a bancada como se fosse um coração inquieto. Primeiro toque. Esperança. Segundo toque. Ensaio de coragem. Terceiro. Silêncio e, depois, a caixa postal. O som da minha própria voz gravada dizendo é a sua mãe. Volta para mim com aquela estranheza de quem escuta uma memória alheia. Aperto o telefone contra o peito, como se pudesse sentir de volta o calor que já não me oferecem. Mando uma mensagem curta pelo aplicativo. Por favor, venham hoje, 20 horas. Só a presença de vocês já basta. Anexo uma foto da mesa já posta, do pano limpo, do prato de porcelana que era da avó. Envio também um convite escrito à mão, dobrado em papel branco, como quem deposita uma oração na caixa do correio da família. Não peço explicações, não faço acusações. Só peço tempo e um assento à mesa. As respostas chegam, mas não me alcançam. Uma bolha de texto azul aparece e apaga. Compromisso. Outra, seca. Estamos ocupados, talvez ano que vem. A terceira vem com emojis que soam como pedra. Outro lado da cidade. Desculpa, mãe. Os recados têm a frieza de janelas fechadas que não se abrem nem com vento forte. Sinto que minhas palavras se amassam como papel molhado e escorregam para longe. Ligo de novo. Desta vez o toque é longo, insistente. Uma chamada cai. Oi, mãe, agora não dá, estamos indo para a casa da sogra. Entendo, digo, e a voz que sai não é só minha. Tem a casa inteira dentro, o eco das paredes. Tento marcar outro horário. E amanhã? Almoço. Talvez. Talvez. A palavra repete como um refrão vazio. Há momentos em que o telefone permanece parado e penso que, se eu fechasse os olhos, poderia ouvir passos vindos da rua. Abro os olhos. Nada. A caixa postal guarda as mensagens como um diário que ninguém mais quer ler. Ouço o clique monótono do sinal e percebo que as palavras não atendidas doem mais do que a ausência física. Elas se transformam em um peso mudo que eu carrego no bolso. Vou até o espelho. Me olho com atenção.
As rugas fazem mapas de risos e noites mal dormidas. As olheiras, trilhas de vigília. Os cantos da boca, a insistência em não ceder. Minhas microexpressões falam sem que eu queira. Uma sobrancelha que sobe e pergunta por quê. A boca que se firma e repete por amor. Sinto cansaço, um cansaço antigo, e, ao mesmo tempo, uma teimosia que insiste em amar apesar do frio. Coloco a mão no vidro como se buscasse confirmação. Meu reflexo me devolve uma mulher que não se rende à indiferença. Ligo mais uma vez, deixando o número tocar até a caixa postal. Gravo uma mensagem simples, sem miel. Eu entendo. Se não der hoje, eu quero que saibam que a porta fica aberta. Não por obrigação, por amor. Envio. A mensagem some para o universo digital, pequena e verdadeira. Fecho o aparelho e escuto o relógio. O som do tempo me lembra que ainda há horas de espera, e que esperar é, às vezes, um ato de fé cansada. A casa grande permanece alerta. Eu, sentada, assumo o papel de quem ainda acredita que uma palavra pode abrir portas que foram fechadas com pressa. A mesa ficou pronta como quem prepara um altar. Com cuidado, respeito e uma ponta de ilusão. Coloquei os pratos herdados da minha avó, aqueles com florzinha azul que sempre quebravam nos natais de chuva, no centro, alinhando-os como quem arruma lembranças sobre pano branco. Os talheres brilham, polidos pela mesma mão que agora tremeu um pouco ao colocá-los. Cada cadeira tem um guardanapo dobrado, um copo limpo, e um lugar marcado por um nome que não será pronunciado hoje. As luzes da árvore desenham sombras longas sobre a toalha. O reflexo parece multiplicar as cadeiras vazias. Olho para o centro da mesa e vejo minha infância em pequenos objetos. O saleiro de porcelana, o castiçal com cera antiga, a travessa que sempre trouxe o arroz com passas que ninguém mais sabe fazer como eu. Há um silêncio cheio de coisas não ditas. E, ainda assim, há um certo conforto em ver tudo arrumado, como se a ordem das coisas pudesse, por si só, costurar alguma dignidade. Sento-me. Sirvo um pouco de cada prato, não para fingir abundância, mas para manter o ritual. Como devagar, mastigando memórias. O gosto do molho que minha mãe ensinou, o cheiro do alecrim que usei por instinto. Lá fora, no horizonte, ouço os estouros dos fogos, risos e festas que não me chamaram. O som chega como uma promessa que passou ao largo desta casa. Às vezes fecho os olhos e imagino as vozes entrando pela porta. Outras vezes abro e vejo apenas a cadeira vazia do outro lado, inclinada, esperando. O telefone vibra no bolso do avental. É um som pequeno que atravessa a sala e parece maior do que merece. Pego, já esperando uma desculpa, mais um compromisso, mas a mensagem me faz arquear as sobrancelhas. Mãe, precisamos falar do documento da fábrica. As palavras chegam frias, quase comerciais, e algo dentro de mim encolhe e se acende ao mesmo tempo. Não é o convite que eu esperava, nem o abraço que queria. É prática, negócios, assunto de papel. Fico imóvel por um instante, o garfo suspenso, o olhar preso nas letras da tela. A sala respira comigo. A sopa esfriou lentamente no prato. A frase do celular abre uma fresta onde minha vontade de reconciliação encontra outra coisa. A suspeita de que, enquanto eu sonhava com passos, eles tramavam contratos. O jantar, que era para reunir, vira evidência de um conflito maior que eu ainda não sabia como enfrentar. Guardo o telefone no bolso, o coração pesado e a boca seca. Levanto-me, recolho os pratos com mãos firmes, e, enquanto encosto a travessa na pia, prometo a mim mesma que vou encarar aquilo. Mas não sozinha, e não sem escutar. Amanhã em que abriram o assunto parecia uma cena ensaiada. Marcaram para o dia 26, só um papo rápido, mãe, e eu aceitei com a calma de quem quer acreditar. Pensei nas luzes do Natal que ainda piscavam no canto da sala. Pensei na possibilidade de reconstruir pontes. Não imaginei que a ponte fosse, na verdade, uma armadilha com contrato e carimbo. Eles chegaram cedo, com a compostura alinhada como ternos novos. Havia um advogado de rosto liso, pastas engomadas, e olhares que se cruzavam em frases silenciosas. A primeira nora sorriu do tipo que mede ganhos. A segunda manteve o sorriso contido, observando. Meu filho mais velho falou primeiro, com voz treinada. Mãe, é sobre a fábrica. Precisamos da sua assinatura para facilitar novos investimentos. É só isso. O só pesou no ar como chumbo.
Uma das noras inclinou-se para frente, voz doce, e disse: Mãe, você só precisa assinar. A gente cuida do resto. Você não vai perder nada. A expressão dela buscava minha confiança, mas meus dedos reconheceram um tremor de mentira. Ela puxou meu braço quase sem tocar, como quem agrega afeto e pressão ao mesmo tempo. Confia em nós. E eu vi ali, no brilho do salto dela, a pressa daquele brilho. Coloquei as xícaras na mesa, senti o calor do porcelanato sob a mão, e perguntei direto: por que tanta pressa? Por que hoje? A resposta veio em torno: é a oportunidade que não espera, temes prazos fiscais, é para o bem do negócio. O advogado abriu a pasta e mostrou cláusulas como quem apresenta receitas, termos em linguagem difícil, prazos, renúncias. Havia linhas que, lidas rápido, pareciam inofensivas, lidas com atenção, arrancavam direitos. Fechei os olhos por um segundo e deixei que a memória viesse. Noites de planilhas à luz de abajur, contas somadas numa mesa de cozinha, visitas ao chão de fábrica com botas que eu aprendi a calçar para não perder o passo. Lembro do meu marido cansado, das máquinas que ronronavam como animais domesticados, do cheiro de óleo misturado ao cheiro de café. Fui eu quem ligou fornecedores, quem contou troco, quem segurou a mão dos trabalhadores quando houve demissões difíceis. A fábrica não era papel para mim. Era suor, era lar. Pedi tempo. Quero ler com calma, falei. Eles trocaram olhares rápidos, e o advogado ofereceu um calendário de compromisso. Se não assinarem agora, a rodada de investimento pode ir para outro grupo. A ameaça veio em tom neutro, como se a urgência fosse externa e inevitável. Meu peito apertou, não só por medo de perder o negócio, mas por sentir que me pediam um espaço vital em nome de um suposto bem maior. Sentei-me, abri a pasta, e fui lendo. Havia uma cláusula que me retirava poderes de decisão, outra que me obrigava a renunciar a dividendos se algum investidor assim o demandasse. Havia, ainda, uma condição de administrador único que favorecia a diretoria ser escolhida sem consulta. Era uma troca disfarçada. Minha assinatura por sua liberdade de manobra. Percebi que, se cedesse por pressa, estaria assinando meu próprio apagamento. Olhei para os rostos da minha família. Meu filho desviou o olhar. O mais novo tentou explicar com voz trêmula: Mãe, é para o futuro da empresa. A mesma frase, repetida, como um escudo. Mas o futuro de quem? Perguntei. A primeira nora bateu a mão na mesa pouco perceptivelmente, gesto que denunciou a máscara. Olha, mãe, não complique. É simples. Simples para quem já vinha arquitetando. Respirei fundo. Havia raiva e tristeza misturadas, um gosto metálico na boca. Pensei em todas as noites que me mantiveram sentada à luz da contabilidade, em quantas vezes minha autoridade foi reduzida a um sorriso cortês. Levantei-me devagar e disse: calma. Não vou assinar hoje. Não assim. A sala ficou suspensa por um segundo, como se o ar esperasse uma nova direção. Eles reagiram com frieza, depois com acusações sutis. Você está nos impedindo, isso é egoísmo, você não entende. A nora que tanto pressionara sorriu estreita, falsa. Eu guardei a pasta com cuidado, como quem sela um documento que ainda precisa ser lido pelo tempo. Saí para a varanda e encostei as mãos no corrimão frio. Lá fora, a noite parecia mais clara. Dentro, eu sabia que a verdadeira urgência não era do documento, mas do momento em que escolheriam entre me proteger ou me apagar. Aquela reunião não terminou no dia 26. Ao contrário, ela se prolongou como uma sombra que se estendeu pelos corredores da minha casa, invadindo meus pensamentos. Os meninos, meus filhos de sangue, mas ali tão distantes de mim, mudaram de tom rapidamente. O pedido inicial se transformou em pressão, e a pressão logo se revelou chantagem disfarçada de preocupação familiar. Se você não assinar, mãe, vai ser complicado mantermos as coisas em harmonia. O investidor precisa de confiança, disse o mais velho, ajeitando o paletó como se fosse um escudo. O mais novo, menos hábil em esconder as intenções, deixou escapar. A gente também precisa entender até que ponto você está conosco ou contra nós. Aquilo me atravessou como uma faca. Contra vocês. Eu, que havia dado os anos mais firmes da minha juventude para que eles estudassem, tivessem presentes de Natal, casa aquecida e futuro, agora era colocada no mesmo nível de uma adversária de negócios.
O laço de mãe parecia ter sido substituído por um contrato societário. As noras, com seus sorrisos controlados, entraram no jogo. Uma falou em alívio para a senhora, outra em liberdade para aproveitar a vida sem preocupações. Trouxeram até a palavra generosidade. A senhora terá uma mesada confortável, não precisará se preocupar com nada. Nós resolvemos tudo. Basta ceder o controle. Generosidade. Uma esmola dourada em troca da minha renúncia. E por trás do verniz, a ameaça clara. Se eu não aceitasse, ficaria sozinha. A família pode se afastar, disse uma delas, deslizando a frase como quem não queria ferir, mas atingindo com precisão. Senti o nó na garganta. Uma parte de mim ainda queria acreditar que aquilo era apenas nervosismo, mal entendido. Mas quando voltei para casa com o contrato debaixo do braço, decidi que era hora de ver com olhos crus. Espalhei as folhas sobre a mesa, sob a luz amarelada do abajur. Puxei a caneta vermelha que guardava na gaveta e comecei a circular cláusulas. Ali estavam as armadilhas, a alienação total da minha participação, a transferência irrevogável de direitos, a renúncia a lucros futuros, a impossibilidade de voto em qualquer decisão. O acordo era, na verdade, um exílio assinado em papel timbrado. Enquanto lia, lembrava das frases ditas com cuidado, quase doces. É só para agilizar. A senhora vai descansar. É melhor para todos. Agora, revelavam seu verdadeiro rosto. Queriam me calar. Queriam que eu fosse apenas um retrato na parede da fábrica, lembrada como peça decorativa, mas sem voz. Senti o sangue subir, mas também uma estranha serenidade. Eles achavam que a pressão bastaria, que o amor de mãe seria sinônimo de obediência. Mas ali, diante das letras miúdas, percebi. Meu silêncio valeria mais do que qualquer assinatura. Fechei a pasta com calma, respirei fundo e pensei, não serei sócia muda daquilo que ajudei a erguer, nem mãe manipulada pelo medo da solidão. A mesa permaneceu posta com os papéis por mais um tempo, como um altar de despedida, não da minha família, ainda não, mas da ilusão de que eles me viam como algo além de uma assinatura. A sala estava carregada de ar pesado, aquele tipo de silêncio que faz os móveis parecerem cúmplices. Coloquei a pasta sobre a mesa com um movimento lento, como quem deposita um segredo. Eles olharam-me com a expectativa de quem espera um aceno de rendição. Senti o pulso no meu pescoço, as veias discretas, e lembrei das noites em que fui eu quem velava planilhas ao lado do rádio baixo. Não era hora de ceder. Abri a pasta apenas para tocar o papel. O contrato parecia mais frio do que no dia em que o trouxe para casa. As letras miúdas piscavam com a mesma calma calculada de quem já sabia o fim. Olhei-os nos olhos, um a um. Havia ansiedade, impaciência, e, por trás da máscara educada, a certeza de que a pressão funcionaria. Inspiro. Expiro. Eu não vou assinar. As palavras saíram pausadas, claras como sino. Não gritei. Não precisava. O mais velho engoliu seco. A nora que adorava controlar as conversas franziu a testa como quem não entende a falta de obediência. Mãe, começou ele, tentando modular a voz para reconquistar a razão. Você está cometendo um erro. Balancei a cabeça. Assinar isso seria desaparecer. Minhas mãos pousaram sobre o papel, não para aceitar, mas para mostrar que conhecia o preço. Eu quero reconciliação, não submissão. O rosto deles mudou de cor. Surpresa, raiva contida, um cálculo rápido de consequências. A nora que havia prometido liberdade sorriu com os cantos da boca. Sorriso de quem não acredita que eu leve a sério. Então explodiram. Foi como se todas as palavras que haviam guardado em silêncio se transformassem em acusação. Você está destruindo nosso futuro. Está a perder a cabeça por orgulho. Isto é egoísmo. As falas se atropelaram numa tempestade que tentou me arrastar. Ouvi: você não pensa nas crianças, você prefere ideais ao invés de progresso. Eram frases afiadas, lançadas para me ferir e para me fazer duvidar. As palavras me cortaram. Lágrimas vieram, não pela dor de ouvi-las, mas pela estranheza de ver como o afeto havia sido trocado por pressão. Chorei sozinha, depois que fecharam a porta e a casa ficou de novo só minha testemunha. Sentei-me na cadeira da janela, a luz do fim de tarde desenhando linhas suaves no chão.
As lágrimas escorriam silenciosas e limpas. Cada gota parecia lavar uma expectativa antiga. Mas, ao mesmo tempo, havia firmeza. Limpei o rosto com o dorso da mão, respirei fundo e repeti, baixinho para mim: meu amor não é moeda. Não era uma frase de raiva, era um princípio. Não aceitaria ser reduzida a uma assinatura que anulasse minha história e minha voz. Não abriria mão do que sonhei para ser lembrada como quem apenas assinou papéis. Quando finalmente o chamei para conversar de novo, deixei claro: eu estava disposta a dialogar, a encontrar caminhos. Mas não sob chantagem. E, por mais que a ferida queimasse, senti algo novo nascer. A sensação de que, por uma vez, me protegia tanto quanto amava. No cartório, o ar tinha aquele cheiro de papel e cola que me lembra contratos antigos e promessas que não se cumpriram. Sentada àquela mesa de madeira clara, enquanto o escrivão digitava com calma, senti o peso de anos se transformando em palavras legais. Não era um gesto de raiva, pensei. Era um acerto de contas com a minha própria história. Reescreve o testamento com mãos firmes. A fábrica, que foi suor do meu marido e braço de trabalho de tantas famílias, será, após a minha morte, devolvida ao povo que a sustentou. Criei um fundo comunitário para os trabalhadores. Verbas destinadas a melhorias no chão de fábrica, segurança, equipamentos. Instituí uma creche dentro das instalações, para que mães e pais não precisem escolher entre trabalhar e cuidar dos filhos. Reservei bolsas de estudo para os filhos dos operários, para que alguns olhos encontrem no estudo uma escada que antes parecia distante. E determinei que um conselho de administração inclua representantes das mulheres do bairro, vozes que conhecem as necessidades reais e que, muitas vezes, foram ignoradas. Entreguei também uma carta aos meus filhos, dobrada com cuidado e colocada no envelope junto ao testamento. Vocês ainda podem fazer parte, pelo trabalho, não pela coerção. Escrevi sem ira, com a mesma clareza que usei ao dizer não ao contrato. Não quero perder a eles, desejo que encontrem caminho para voltar, mas que seja pelo mérito e pelo respeito, não pela pressão. Ao sair do cartório, senti um peso que se foi e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade nova. A fábrica deixaria de ser assunto de família para ser instrumento de cuidado. Talvez assim, finalmente, a palavra legado encontrasse seu verdadeiro sentido. Eles se afastaram por um tempo. Eu percebi que o eco da casa continuava vivo, mesmo sem os passos habituais. As cortinas deixaram de ser palco de entradas e saídas e passaram a balançar com o vento, convidando o dia a entrar. Abro as janelas mais cedo agora. Deixo o ar circular e o cheiro do cozido alcançar a rua. Comecei a cozinhar para os vizinhos e para alguns funcionários da fábrica. Panelas grandes, risos curtidos, histórias trocadas ao redor da mesa comunitária. A cozinha virou ponte. Ali chegam mãos que trabalham, crianças que correm e mulheres que trazem confidências. Não procuro reconciliação fácil, ofereço alimento e presença. A casa ganhou outro movimento, menos familiar, talvez, mas mais justo. Aprendi que proteção não é posse. E no silêncio que ficou, eu faço a minha festa. O Natal não veio deles, veio de mim. E ficará.